Capítulo 5. A Casa da Beleza. Depois de subir a montanha da dificuldade, Cristão alcançou o topo com grande esforço. O caminho fora íngreme, cheio de pedras e espinhos, mas sua fé o sustentou. Quando finalmente chegou ao cume, o sol já se punha, e o céu estava tingido de ouro e púrpura. Ali, à distância, ele viu uma bela casa erguida entre árvores frondosas. Da varanda vinham luzes suaves e cânticos que pareciam descer do céu. Sobre a entrada, lia-se uma inscrição: Casa da Beleza. Cristão aproximou-se, exausto e suado, mas cheio de esperança. Bateu à porta e esperou. Logo, uma mulher de semblante sereno e voz gentil apareceu. "Quem está aí?" perguntou. "Um peregrino, buscando abrigo nesta noite", respondeu Cristão. "Venho da cidade da destruição e sigo para a cidade celestial." Ela sorriu e disse: "Bem-vindo. Meu nome é Discrição, e esta casa pertence ao rei. Todos os que viajam sob sua bandeira são bem-vindos aqui." E, abrindo o portão, conduziu-o para dentro. Ao entrar, Cristão foi recebido por 3 outras mulheres, de igual nobreza e bondade. Chamavam-se Piedade, Prudência e Caridade. Elas o cumprimentaram com alegria e o fizeram sentar-se à mesa. Trouxeram-lhe água fresca para lavar o rosto e pão e vinho, para restaurar as forças. Enquanto comia, elas conversavam com ternura, perguntando-lhe sobre a jornada. "Que te trouxe até aqui?" perguntou Piedade. "O bardo do pecado", respondeu Cristão. "Eu não podia mais suportá-lo, então busquei a porta estreita e o Senhor me mostrou o caminho da vida." Prudência perguntou: "Enfrentaste perigos?" "Muitos", disse ele. "Enganos, conselhos falsos e armadilhas do inimigo. Mas o rei sempre me guiou." Caridade sorriu. "E o coração, como vai?" "Renovado", respondeu Cristão. "O peso caiu junto à cruz, e agora sinto leveza e propósito." As mulheres se entreolharam com alegria. Discrição então disse: "Fica conosco esta noite. O caminho adiante é perigoso e cansativo. Aqui encontrarás descanso e instrução." Cristão aceitou com gratidão. No dia seguinte, depois de orar e tomar uma refeição simples, as mulheres o conduziram pela casa. Mostraram-lhe uma sala onde estavam pendurados escudos, espadas, elmos, lanças e couraças, todos reluzentes. "Estes são os dons do rei", explicou Prudência. "Foram usados por servos fiéis antes de ti. Cada um representa uma virtude e todos são necessários para a jornada." Piedade acrescentou: "Muitos vieram aqui feridos e cansados, mas saíram fortalecidos. O rei não envia ninguém à guerra desarmado." Cristão olhava com admiração. Discrição então entregou-lhe o elmo da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados da paz e, por fim, a espada do Espírito. "Com estes te defenderás contra os ataques do inimigo", disse ela. "Lembra-te de que a força não está no braço, mas na confiança no rei que te chamou." Cristão recebeu tudo com reverência e agradecimento. Naquele mesmo dia, enquanto conversavam no pátio, ouviram gritos vindos do portão. Cristão olhou e viu um grupo de guerreiros diante da entrada do palácio. Alguns hesitavam, com medo dos guardas armados que impediam a passagem. Mas um homem, de rosto decidido e olhar ardente, avançou. Tomou a espada, escreveu seu nome no livro dos cidadãos do rei e correu em direção ao portão. Os guardas o atacaram, mas ele lutou bravamente, golpeando um a um até atravessar a entrada. De dentro da casa ouviu-se um brado de vitória e uma voz proclamou: "Venha, servo valoroso! Aqui há lugar para ti, junto ao trono do rei." Cristão ficou maravilhado com a cena. "Que coragem!" exclamou. "Quem é esse homem?" "É o símbolo do verdadeiro discípulo. O reino dos céus é tomado por aqueles que ousam avançar com fé, mesmo sob espada e oposição." Cristão abaixou a cabeça, comovido. "Que o rei me dê coragem assim", disse em voz baixa. À noite, antes de dormir, Prudência veio conversar com ele. "Cristão,
Sabes que adiante há vales sombrios e inimigos poderosos. O rei te deu armas, mas é tua fé que deve usá-las. Quando fores tentado, lembra-te do que viste e ouviste aqui. E quando o medo vier, lembra-te de que o rei caminha contigo, mesmo quando não o vês. Cristão respondeu: Guardarei tuas palavras no coração. Elas serão minha luz quando a sombra cair. E assim, depois de dias de descanso e aprendizado, Cristão se despediu das damas da Casa da Beleza. Agradeceu pela hospitalidade e pela armadura que recebeu e seguiu seu caminho. Do portão, Piedade o abençoou. Vá em paz, peregrino, que o rei te guie e te guarde. Cristão desceu pela encosta, já preparado, com o escudo no braço e a espada na cintura. O sol nascia no horizonte, iluminando o vale que se estendia à frente, o Vale da Humilhação. Ele respirou fundo e disse com voz firme: Estou pronto. Que venha o que vier, o rei é comigo. E começou a descer pela vereda, rumo à sua primeira grande batalha. No caminho, encontrou 2 homens vindo em sentido contrário. Seus nomes eram Medroso e Desconfiado. Para onde vão? Perguntou Cristão. Estamos voltando, respondeu Medroso. Mais à frente há leões enormes no caminho. Decidimos não arriscar. Leões? Repetiu Cristão, assustado. Sim, confirmou o Desconfiado. Eles rugem de tal forma que ninguém passa sem ser devorado. Os 2 voltaram correndo, descendo no sentido contrário, enquanto Cristão ficou refletindo. Por um momento, o medo o dominou, mas então levou a mão ao peito, sentiu o rolo e recordou-se da cruz e do perdão que recebera. Ergueu o olhar para o céu e disse baixinho: Aquele que me salvou do fardo também me livrará dos leões. E seguiu em frente, decidido a enfrentar o que viesse. Capítulo 5. O Vale da Humilhação e a Batalha contra o Destruidor. Cristão desceu pela encosta da Montanha da Dificuldade até chegar a uma planície profunda e silenciosa chamada Vale da Humilhação. O caminho ali era estreito e cercado por rochas e penhascos. O vento uivava, e o chão era irregular e escuro. Ainda assim, Cristão desceu sem hesitar, pois sabia que aquele era o trajeto que levava à cidade celestial. Melhor andar humildemente no vale do que tropeçar soberbo sobre as montanhas. Enquanto caminhava, o ambiente parecia oprimir-lhe o espírito. O silêncio era pesado e o coração lhe batia acelerado. Mas ao lembrar-se da cruz e do perdão que havia recebido, sentiu-se fortalecido. O Rei do Céu passou por humilhação antes da glória, pensou ele. Se ele venceu, eu também vencerei. Após algum tempo de caminhada, Cristão avistou à frente uma figura gigantesca. Tinha o corpo coberto de escamas reluzentes, asas negras e olhos que pareciam brasas. Suas garras eram afiadas como espadas, e o ar ao redor exalava enxofre. Era Abaddon, o inimigo do Senhor e o destruidor das almas. Quando Cristão o viu, estremeceu. Pensou em voltar, mas logo lembrou que não havia armadura nas costas, e virasse poderia ser atingido. Se volto, morro. Se avanço, posso vencer. É melhor lutar, disse firmando o passo. Abaddon avançou alguns metros e falou com voz trovejante. De onde vens, miserável? Para onde pensas que vais? Venho da cidade da destruição e vou à cidade celestial, respondeu Cristão, mantendo a voz firme e escondendo o medo. O inimigo riu, e o som de sua voz ecoou pelas rochas como trovão. Ora, mas essa cidade é minha! Eu sou seu príncipe e senhor. Por que a deixaste? Porque ela está condenada à ruína. O Senhor a quem agora sirvo me libertou do teu jugo. Ah! Rugiu Abaddon. Um traidor! Todo traidor merece a morte. Volta para mim e te perdoarei. Servi-me-ás novamente e viverás em paz. Cristão respondeu. Não posso. Já entreguei minha lealdade a outro mestre.
aquele que é justo e fiel. Não posso voltar ao serviço da mentira. O rosto do inimigo se contorceu em ira. Já servi esse teu rei. Ele exige demais e paga pouco. Vem comigo e te darei poder, riquezas e prazer. Teus presentes duram pouco e terminam em miséria. O salário do pecado é a morte. Muito bem, se é guerra o que queres, guerra terás. Falou e abriu as asas. O monstro lançou-se sobre ele. Cristão ergueu o escudo da fé e segurou firme a espada. Abaddon disparou setas de fogo contra ele, mas o escudo as detinha uma a uma. O ar se encheu de fumaça e gritos. Cristão atacou, e o inimigo desviou, batendo-lhe com a cauda e o lançando no chão. O peregrino se feriu e quase perdeu a espada, mas não desistiu. Rejeitei este mundo por amor ao meu rei. O destruidor rugia, tentava esmagá-lo com o peso do corpo. Cristão rolou, escapando por pouco e com grande esforço firmou-se novamente sobre os pés. O sangue escorria-lhe pelo braço e a poeira lhe cobria o rosto, mas o olhar permanecia resoluto. Por um momento, o inimigo o dominou, fazendo-o cair outra vez. A espada escapou-lhe da mão e o destruidor avançou gritando: "Agora morrerás!" Cristão recuou de costas, tateando o chão. Seus dedos tocaram o cabo da espada. Com todas as forças que lhe restavam, agarrou-a, ergueu-a e bradou: "Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor." Com um golpe certeiro, feriu o destruidor no peito. O inimigo recuou, rugindo de dor. Cristão se ergueu e desferiu outro golpe com determinação, clamando: "O bem vence o mal." Então Abaddon gritou, abriu as asas e recuou para as sombras, deixando atrás de si um cheiro fétido de enxofre e seu rastro de destruição. Cristão caiu de joelhos, exausto. Seus ferimentos eram profundos, mas o coração se enchia de gratidão. "Se não fosse o auxílio do rei, eu teria perecido", balbuciou. "Bendito seja aquele que me deu força no dia da batalha." Logo à frente, avistou uma fonte de águas puras. Ajoelhou-se junto a ela, lavou as feridas e bebeu até saciar-se. O frescor da água lhe devolveu a vida, e o vento que soprava no vale parecia sussurrar palavras de consolo. Perto de ali, havia uma árvore frondosa, e sob sua sombra, Cristão se deitou para descansar. Enquanto o sono o tomava, ele murmurou: "Este vale se chama humilhação, mas aqui aprendi que a vitória nasce da fraqueza e a força da fé." E dormiu em paz. Quando acordou, o sol já havia atravessado o vale. À frente, começava um novo trecho do caminho, um vale ainda mais escuro e temível, envolto em brumas e gemidos. O vale da sombra da morte. Cristão olhou para ele, respirou fundo e disse em voz baixa: "Se o Senhor é comigo, não temerei o mal. Aquele que me livrou do destruidor me guardará também nas sombras." Firmou o pé sobre a vereda e seguiu, com a espada ainda manchada de sangue, o coração sereno e a fé inabalável. Capítulo 6.